Boa noite! Hoje é boa noite. Boa noite para vocês aí do Brasil. Para Pra gente aqui na Espanha, boa madrugada já. Nós já estamos diretamente do futuro no dia 5 de maio, dia do lançamento do livro. Aqui o negócio é direto do futuro. Oi, amor. É, e é isso. Penúltima live dessa nossa semana. Que semana, gente? Nossa, uma semana que eu tava até escrevendo sobre isso hoje. Aconteceram tantos imprevistos essa semana e é engraçado, né? Como quando a gente tá perto de conquistar algo grande, as coisas não saem sempre como a gente imaginou. E isso tem um porquê, na verdade, né? E eu até falo sobre isso no livro também. E nessa última parte, que é a parte sobre a qual a gente vai conversar hoje, eu vou ter uma convidada super especial aqui, que logo mais vai entrar aqui para falar com a gente. Ela que é de verdade responsável por esse livro e é, assim, responsável no sentido de que ela tem muita parte nisso, né? Enfim, tô muito feliz de estar compartilhando tudo isso com vocês. Eu sinto que não seria um lançamento de verdade se eu não tivesse abrindo aqui o processo, sabe? Eu não... O livro, ele é um livro, como a gente falou nas outras lives aqui, né? E muita gente teve essa percepção também, as pessoas que entraram aqui para falar, que já leram o livro e tal, que é um livro muito profundo, que as coisas são densas, não é um livro para iniciantes no quesito autenticidade, né? Não no quesito escrita. No quesito escrita eu acho que ele é para todo mundo. Quem vai falar melhor se no quesito escrita ele é para todo mundo ou não é essa convidada de hoje, que eu tô muito feliz. Eu já vou falar para ela entrar aqui. Peraí. A Raquel, que anos atrás, uns 5 anos atrás, mais ou menos, eu acho, num evento da Paula Abreu, que é uma escritora que é super inspiração para mim. E a Raquel, Uau! amor, tudo bem, querida? Muito bom! Ah, que gostoso! Olha, estamos nos vendo depois de 2 anos, nos vendo assim, Muito depois de tempo, né? 2 anos. Eu acho que depois de 2 anos, porque a última vez que a gente se viu assim, foi justamente no começo dessa história do livro, né? No começo do E processo do agora. livro. E aí, bom, primeiro, para apresentar direitinho, antes da gente começar e entrar, a Raquel, ela é uma super editora, não só editora, tradutora, é uma pessoa dos livros mesmo. E todo o processo de livro, né, Raquel, você faz. E aí, foi muito engraçado quando... Eu nem sei se eu te contei isso na época, mas quando eu entrei em contato com você em 2021, para falar que eu queria escrever o livro e tal, eu estava me sentindo um pouco mal comigo mesma. Porque eu pensava, gente, eu sou editora e ajudo outras pessoas a escreverem os livros delas também. Por que eu não estou conseguindo com o meu? Ai, gente, mas é porque é um processo diferente, né? Totalmente. Como editora, eu falo, eu bato muito nessa tecla, porque às vezes as pessoas vêm conversar comigo e falam assim, mas você já escreveu o livro? Eu falei, não, eu não escrevi livro, eu não tenho nesse momento da minha vida nenhuma intenção de escrever um livro meu. Eu escrevo como ghostwriter, né? Escrevi Sim. muitos livros como ghostwriter, mas o meu olhar é diferente. O meu olhar é treinado para ser um olhar diferente. A maneira como eu trato as histórias, como eu trato os autores, as perguntas que eu faço para os autores para tirar o livro de dentro deles, é um olhar diferente, né? Então, e aí você como editora e como ajudando outras pessoas a escreverem, você estar no lugar de quem escreve é outra posição, né? É outra Nossa, não, situação, é tudo diferente.
Eu também já tinha escrito livros como ghostwriter, só que aí alguém vinha, me dava a informação e eu escrevia o livro. Uhum. Nesse caso, a informação era minha, tinha que sair de mim e tudo sair de mim. E aí eu me senti assim, senti que era mais do que eu podia comigo mesma. E aí, o processo primeiro que a gente fez juntas, né? Que é uma coisa que me perguntaram também. Eu estou fazendo o lançamento do livro e a publicação do livro de maneira independente, 100% independente. Então, me perguntaram um pouco sobre esse processo. E aí, a gente podia contar um pouquinho aqui hoje. Que a primeira parte foi você me ajudar com uma trilha do livro, né? Eu lembro que eu cheguei na primeira, no primeiro encontro que a gente teve, eu lembro que eu só falei 8.000 coisas, ideias, e pensei, meu Deus, ela deve estar me achando uma louca, muito louca. Mas esse é justamente o processo em que eu acredito, né? Porque o que acontece, Júlia? Quando eu penso em livro, quando eu penso em livro, a primeira coisa que eu penso é, eu sei como vocês chegam, eu sei, por mais que eu nunca tenha escrito e nunca tenha tido essa ambição, né? Ah, Raquel, você não... eu tenho vontade, eu só não tenho plano agora. É diferente ter a vontade e ter o plano. Mas Claro. os meus anos, eu tenho 20 anos de mercado editorial e eu sei como o autor chega. Eu sei como é essa ansiedade e mais do que isso, eu sei como é difícil a gente colocar uma vida ou todo um conhecimento de uma vida, ou todas as ideias de uma ficção, porque aí são muitas vidas que a gente pode imaginar, né? E pensar, gente, meus filhos estão destruindo a casa, deixa eu só muito rapidamente fechar a porta. Desculpa por isso. Mas Imagina, aqui a gente porque está senão vai todo ficar mundo. vazando o áudio deles o tempo inteiro. Eles estão brincando de Lego e estão despejando todas as coisas para fora da caixa. Perdão por isso. Então eu sei como que o autor tem essa ansiedade, né? E quanta coisa a gente tem para falar. E quando eu faço a trilha, quando eu criei, desenvolvi o projeto da trilha mesmo, a ferramenta da trilha, Julie, é justamente para ouvir essa ansiedade. A primeira coisa que a gente faz é acolher. A gente acolhe a ansiedade, a gente acolhe as 21.000 ideias, as 8.000 coisas que vocês têm para despejar. Né? Porque é esse o processo. Eu quero falar, eu tenho 1.000 ideias, como é que eu transformo isso num livro? E é um pouco como montar um quebra-cabeça. Você traz tudo, beleza, tá tudo aqui. Agora, qual é a imagem que você quer montar com esse monte de pecinhas, né? E aí você também entendeu no processo que tem pecinhas que não cabem, tem pecinhas que ficam de fora. Isso, inclusive, está escrito no livro. Né? Não exatamente assim como as pecinhas do quebra-cabeça, mas tem uma parte lá, não, mas isso aqui é história para um outro livro, talvez um outro dia, um outro momento. Porque tá lá, porque se a gente quer falar tudo, a gente se desvia do nosso foco e a gente acaba não contando nada ou não falando nada. Não, e no meu caso, como era uma autobiografia, além disso, tinha não só muitas coisas que eu queria falar e não sabia a ordem, como colocar, tinha essa sensação de que não. De que será que é interessante mesmo? Eu lembro que eu até te fiz essa pergunta. Você acha que é interessante mesmo? Do tipo, você já escreveu, já editou vários livros, você acha que é interessante? Porque é o que eu falei, na primeira live eu falei, né? Eu contei na primeira live porque eu decidi escrever uma autobiografia. E é engraçado, porque quando eu conto para as pessoas que eu estou conhecendo e tal, que não sabem da história, eu conto que eu estou escrevendo lançando um livro e tal, e as pessoas me perguntam, que legal, sobre o que é. E aí eu tenho que falar, é uma autobiografia. Tem gente que me olha com essa cara de, mas tipo, quem é você? Tipo, para fazer uma autobiografia, né? Então eu tinha tudo isso e junto disso o sentimento de ter vivido essas coisas. Então era desbordada mesmo, assim, sabe? Eu me sentia que era grande demais para mim. E foi tão legal, porque quando eu vi a trilha do livro, né, pronta aí, e aí você me falou depois para fazer a dos capítulos, e eu fui, acho que eu nem te falei isso, hein, mas eu fiz a lição de casa direitinho, eu fui de verdade, sabe, com o PowerPoint ali, escrevendo cada capítulo que eu ia começar, eu fazia as bolinhas todas direitinhas, tá, para começar. Às vezes eu me desviava, mas eu fui com esse esqueleto. E, nossa, foi muito mais tranquilo, de verdade. Mais fácil, porque você não se desvia do seu caminho, né?
falando um pouquinho sobre o que você trouxe de autobiografia, eu tenho uma, entre aspas, uma piada interna, né? Uma coisa que eu costumo falar, que em geral, gente, em geral, a nossa vida não dá um livro, né? Segunda-feira agora, foi meu aniversário de casamento. Fiz 19 anos de casado. E aí eu mandei um e-mail. Toda segunda-feira eu mando um e-mail para minha lista. Obrigada, Ju. Toda segunda-feira eu mando e-mail para minha lista, né? E aí eu escrevi um e-mail para eles dizendo assim, a minha vida não dá um livro. Eu peguei esse mote especificamente do aniversário de casamento para falar, a minha vida não dá um livro. Por quê? Porque não temos conflito. Ah, Raquel, seu casamento é perfeito? Não, mas ele é comum. Não tem um drama, não tem um conflito, não tem um grande acontecimento, uma grande reviravolta. Não é perfeito, gente. Pelo contrário, nenhum é, né? Mas se eu fosse escrever uma história sobre o meu casamento, não seria uma ficção bacana, né? Eu teria que escrever, ou não seria uma biografia bacana, eu teria que escrever, sei lá, com algum propósito de contribuição, de desenvolvimento pessoal, eu teria que dar um outro viés para isso. E é isso que eu sempre trago sobre a biografia. Normalmente, a nossa vida não dá um livro, porque a nossa vida, a vida de 99% das pessoas é muito comum. Eu sempre falo, a biografia, ela é uma coisa reservada para as celebridades. E quando você pretende escrever uma autobiografia, o que você vai fazer com isso? Ou você cria uma autoficção para ser um entretenimento, ou você cria alguma coisa de desenvolvimento pessoal que você tenha uma mensagem. E aí, no seu caso especificamente, quando você me trouxe, eu quero fazer uma autobiografia, você tinha muito claro qual era o recorte, você tinha muito claro o porquê, e você conseguiu trazer um meio do caminho ali, porque o seu livro especificamente, ele não é uma autoficção, ele não é um livro de desenvolvimento pessoal, ele não pretende um livro de desenvolvimento pessoal. O que você conseguiu fazer ali foi uma não ficção literária, que é uma das coisas mais difíceis de fazer, que é você conseguir contar a sua história não inventando, não dramatizando, não exagerando nos pontos para tornar isso uma ficção, mas também não sendo só você contando. Você conseguiu tornar isso bonito, você conseguiu tornar isso leve. Eu tive a honra, né, de escrever a sinopse do seu livro, por conta do processo que a gente fez depois. E tem uma parte ali que me chama muito a atenção e que eu quero repetir isso, que eu falo que a leitura do seu livro é um passeio, né? Você passeia por esses fatos. E passear é a palavra certa. Porque o passear me dá essa coisa de eu estou aqui distraidamente caminhando numa tarde com uma amiga e que está me contando uma história muito interessante, muito diferente da vida dela, que me fez em vários momentos, embora a gente tenha vida completamente diferente, né? Me fez em vários momentos ter reflexões e falar, caramba, olha que coisa diferente, olha que coisa legal, olha que ponto de vista diferente, olha que coisa... Eu achei muito rica a sua história e a maneira como você contou a sua história, né? Eu lembro quando a gente estava se preparando para a live, você falou assim, Raquel, se você quiser, escolhe um trecho do livro que você tenha gostado muito, não sei o quê. E eu fui, né, olhar de novo a parte 3 do livro, das escolhas que você refez, e eu falei, deixa eu ver aqui um trecho que tenha me marcado muito. E foi muito fácil encontrar o trecho. O que me chamou muita atenção. Não fala ainda. Não fala ainda, então não vou falar ainda, não segura essa informação. Então, Júlia, eu acho que essa questão de você ter conseguido trazer a história da sua vida para uma conversa, você conseguiu desviar a gente daquela coisa do a minha vida não dá um livro. Mas por quê? Porque você conseguiu lançar um olhar muito interessante para pontos muito interessantes da sua vida, né? E eu achei isso muito bacana. Ah, que legal, fico muito feliz, de verdade. Para mim é uma honra saber disso, pelo fato de que, de alguma maneira, você... apesar de, como você falou, a gente ter vidas, né, bastante diferentes, você é uma mulher vivendo a sua autenticidade e fazendo a sua carreira e a sua vida do jeito que você tá bem com ela. Então, de alguma maneira, você é essa história também. As histórias, essa é uma coisa que eu tenho falado, né, também nessa semana. Porque também me perguntaram, mas é um livro para quem quer descobrir a sua sexualidade e tal. Não tem nada a ver com isso. É um livro sobre qual é a minha história. E eu acho que tem muitas histórias dentro dessa história. Então, alguma coisa se encaixa, né?
é um livro sobre você ficar bem com quem você é de verdade. Você aceitar quem você é de verdade, não caber mais nas caixinhas dos outros. E aí a capa, pra mim, aquela capa que você fez a última versão com a Miriam, aquilo quando eu vi aquela capa, né, eu bati o olho e falei, é isso. Porque você tinha me mandado algumas opções antes para eu ver. Aí eu tinha, eu gosto disso, gosto daquilo, mas nenhuma tinha me impactado como essa última que você usou e que ficou, né? Ficou Porque é uma maravilhosa. caixa aberta. E aquela Vou até coisa mostrar. linda. E o arco-íris. Olha isso, gente. Essa caixa aberta e esse tecido fluido e colorido. Então tem o arco-íris, tem a questão da homossexualidade ali, e a questão de sair da caixa, e a questão de ser fluido, de ser leve. Esse livro, essa imagem, para mim, vai ficar fixada muito como o que é esse livro e o que é a Julie, sabe? Que lindo! Não é. E te falando de verdade, assim, não é para puxar saco, não é porque a gente está numa live junto, não é. Eu faço muitas leituras críticas, como eu fiz do seu livro, e muitas revisões. E dificilmente eu aceitaria fazer uma live. Quando eu não gosto do livro, eu jamais aceitaria fazer uma live. Então, de verdade, porque aqui sou eu de verdade com a sua audiência, com a minha audiência que é convidada para assistir também, né? Então, eu tenho esse compromisso, assim, de só falar aqui o que é verdade absoluta para mim. E aí, eu vou trazer uma história um pouquinho mais antiga que você não sabe. Quando que a gente se conheceu? Você lembra? No evento da Paula Abreu, no Impulso, não foi? Evento da Paula Abreu no Impulso de que ano? Porque eu fui no Impulso 2017, 18 e 19, se eu não me engano. Eu palestrei nos 3 Impulsos da Paula. Eu acho que foi 18. 18, eu acho que foi 18. Eu acho que foi 18, que era num hotel, mas eram umas mesas grandes, não eram só cadeiras, né? Tinha mesas, assim. E a gente sentou perto ali no final, se eu não me engano. Teve... Eu não lembro, hein? Nossa, eu fui em tanto evento da Paula, sério, tanto. Assim, em 2 anos, eu acho que eu fui em 5, então eu não sei. Mas foi ou 18 ou 19. Foi um dos dois, porque eu saí do Brasil no começo de 2020. Eu tenho a sensação de que foi ali em 2018. Foi um evento até... Eu não lembro se foi um evento maior ou um evento médio, assim, da Paula, né? Que eu palestrei nos 3 impulsos. Um era muito pequenininho, foi crescendo. Um era para 30 pessoas, outro para 120 pessoas e outro para 700 pessoas. Eu fui escalando ali. Então, acho que foi no maior. Foi no maior de todos. Então, foi esse último, de 2019. A gente se conheceu ali. E você falou comigo. E aí, você me adicionou no Facebook. E eu aceitei. E aí o tempo passou, e aí em 2021 você veio falar comigo assim, Raquel, tudo bem? Eu sou a Júlia, eu não sei se você lembra de mim. E por algum motivo, o algoritmo do Facebook mostra pra mim tudo o que você faz. Então, e aí quando eu falei... Coitada dessa mulher. Aí eu te respondi, eu falei, Júlia, nós somos amigas no Facebook, eu te acompanho por lá, eu vejo tudo da sua vida, eu sei tudo da sua vida. Então, eu tava acompanhando, sei tudo da sua vida, mais ou menos, né? Porque tinha vários fragmentos, vários pedaços que eu não sabia. E eu ficava super confusa. E aí, gente, eu tinha uma visão da Júlia, assim, de... Sabe aquela coisa de, ao mesmo tempo, gente, que pessoa diferente, que coisa incrível. Mas que coisa esquisita, o que está acontecendo? Qual parte do quebra-cabeça que você não entendi? Geralmente causa mesmo. Que coisa legal ou não. Eu acho que eu odeio e gosto ao mesmo tempo, não tenho certeza. Nunca passou pela minha cabeça, eu acho que eu odeio. Mas aí eu pensava assim, tem um filho, tem uma esposa. Ah, não tem mais a esposa, terminaram. Tá, terminaram, mas estão juntas nesse lugar. Gente, que coisa esquisita. Aí, a minha cabeça de mãe, super tradicional, 3 filhos em casa, eu pensava assim, como é que essa mulher tem um filho e tá morando numa fazenda na Espanha, trocando hospedagem por trabalho? Com quem o filho dela vive? Como que é essa vida? O filho dela tá no Brasil? Eu tinha uma baita curiosidade dessa história, assim. E aí, então, a parte... Porque, na verdade, essa baita curiosidade chama o quê? Fofoca, não é mesmo? E aí, quando não, você... Eu acho que você...
Você me atraiu, viu? Você me atraiu. Com isso que você tá falando, não, sério, você queria tanto saber como era a fofoca que você me atraiu e eu fui lá falar pra você que conhecer minha história inteira com detalhes. E aí você veio, Raquel, vamos fazer a mentoria do livro. Eu falei, vamos agora. E depois você já fala assim, Raquel, terminei, faz a leitura crítica, faz a revisão. Eu falei, caraca, tá, eu quero muito. E pra minha grata surpresa, era maravilhosamente escrito, né? Então eu acho que delícia. foi muito bom. E eu acho muito legal, porque até pra quem já te conhece um pouquinho, é uma grande revelação, é uma grande história, sabe? E aí, quando eu vi todas as pecinhas encaixadas, eu falei, agora tudo faz sentido. Entendi. Então foi isso. E foi muito bom ler. E eu tô falando assim, numa posição de quem leu a história, claro, com um olhar crítico, com um olhar de revisão, com um olhar de edição, de o que a gente ajeita aqui, o que a gente melhora, né? O que não tá universal na linguagem, né? Para que todo mundo entenda. Mas também nessa posição de mãe, de mulher, e que ama viajar. Eu sou uma pessoa que eu amo viajar, carrego as crianças, tudo, quando eu vou estar tudo de volta. E, e ver esse universo que é muito diferente, né? E ao mesmo tempo, em outras coisas tão igual, com os mesmos questionamentos, com as mesmas perguntas. Por que eu tenho que ser um só? Por que eu tenho que escolher uma coisa só para sempre? Por que eu não posso ter tudo? Por que eu não posso ser tudo, né? Uhum. Ai, que legal, fico feliz mesmo. Adorei a história da fofoca. Eu falava isso, eu acho que tem gente que vai comprar meu livro, nem que seja para encaixar as peças, porque tá tudo solto aí na cabeça, gente. É a hora de organizar as peças. Olha, a Raquel tá falando isso, ela tá falando, é a verdade. Porque para mim não, é engraçado isso, né? Tipo, eu não tenho as peças soltas na cabeça, né? Ou seja, mas pode, com certeza, muita gente tem isso. E muita gente que me conhece só online, que me segue, e ainda que tenha lido, né? O blog, de alguma maneira, conta toda essa história. Só que conta muito, assim, jogado, não é estruturado. E essa era a minha maior dificuldade, como estruturar. Eu não sabia nem por onde começar. E eu gostei muito do resultado. E eu posso falar isso sem assim, ser um Tassi Achane, sabe? Porque eu realmente sei que se eu não tivesse tido a ajuda para começar, eu não sei como teria sido, de verdade. Porque eu lembro que eu fiquei, eu acho que uns 2 meses sem tipo, sentando e falando, vou escrever, e não saía, eu não sabia nem o que fazer. E aí eu falei, não, eu vou precisar de ajuda. E aí, isso foi 2 anos atrás. E aí a minha vida mudou de novo, totalmente, de novo e de novo, né? E aí, enfim, eu vi que aquele não era o momento de escrever o livro. Eu estava passando por uma fase emocional muito difícil, depois de um relacionamento muito tóxico, que acabou, que é a parte que não... Outro livro. A história foi outro livro que não entrou, mas vai entrar no próximo. Teremos história pro próximo. E nem foi, eu juro que nem foi assim, do tipo, vou botar isso aqui, história pro próximo livro, porque aí as pessoas vão querer saber. Não, eu juro, era pra mim mesma, assim, tipo, calma, Julie, não conta agora, mas deixa pro próximo livro. Então eu escrevi, mas era meio que pra mim mesma, assim, sabe? Tipo, uma promessa pra mim mesma, pra não ficar tudo de fora, porque dá essa dosinha de deixar coisas de fora, né? Mas a gente tem que deixar. E aí, então, aí vivi esse 1 ano e meio, 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, assim, uma mudança completa de mentalidade, de várias coisas. E aí, quando chegou no começo do ano passado, foi abril por aí, mais ou menos, e eu nem te contei, né, que eu ia começar a escrever o livro, então eu imagino a surpresa que foi quando eu terminei. Porque quando foi abril, eu decidi que eu ia parar, porque eu tenho, né, essa empresa também que faz textos, tradução, revisão, ghostwriting e tudo isso. E aí eu pensei, se eu não parar um pouco com isso e focar em mim, esse livro não vai sair nunca. Nunca, porque... Óbvio, gente, é muito mais difícil escrever sobre a minha vida e as coisas duras que eu vivi do que escrever um texto para o blog da clínica, não sei o que me pediu. Então, toda vez eu ia para o trabalho fácil. O trabalho é mais cara, gente, né?
E tem uma coisa que você falou, não é a minha passagem favorita, mas tem uma passagem que você traz essa questão do workaholismo, quando você fala que você trabalhava de domingo a domingo, todas as horas do dia, e quando terminava tinha mais coisa para fazer, e você fala, eu me tornei a pessoa que eu sempre temia, que era ser workaholic. Eu me considero uma workaholic em recuperação. E para mim, essa coisa do workaholismo é como qualquer outra adicção, assim, você precisa estar sempre atento, né? E quem tem uma tendência, quem já foi uma vez, volta sempre. Então, isso que você fez é muito sábio, assim, eu preciso parar, porque senão eu nunca vou fazer. Porque a gente se esconde. Ele é um vício que é socialmente aceitável e até louvado, até elogiado, enaltecido, e a gente se esconde atrás disso. Porque é verdade. O que a gente precisa fazer, às vezes, dói muito. Para mulher, mais ainda, né? O negócio da super mulher. Você tem que fazer 8.000 coisas de uma vez. Não, vai sair tudo mais ou menos. Você pode fazer várias coisas na sua vida, mas focando cada vez em uma coisa, né, direito. E aí foi isso. E aí eu recebi o convite de uma amiga que me falou, meu, vem me ajudar aqui com a minha empresa, já que você está fazendo voluntariado. E aí você fica aqui em casa e escreve daqui seu livro. E aí eu fui e eu escrevi, essa parte acho que você não sabe, eu escrevi 80% do livro em um mês. O que é uma loucura, mas assim, eu me determinei, eu sentava e eu fazia um capítulo inteiro e o dia seguinte eu fazia outro, e aí eu chorava, parava, falava, não vou escrever mais, tá muito difícil isso, eu não quero contar essa história, por favor. E aí eu né, pedi ajuda para as minhas amigas, contei aqui, fiz bilhetinho, escrito, escreve como se ninguém fosse ler nunca. Aí eu olhava e falava, tá bom, então posso escrever. E aí foi assim, nessa base, mas foi um mês e uma semana, mais ou menos, que eu escrevi. O capítulo tem 15 livros, eu escrevi até o capítulo 12 ou 11, mais ou menos. E aí, minha vida também mudou de novo, né? Porque, né, nunca para. Essa é a verdade. A gente acha que sim, mas nunca para. E aí é justo essa terceira parte, né? Quando eu tive um acidente o ano passado e tal, e aí tive que parar. E aí, não, foi o contrário. Eu escrevi o livro entre final de maio e junho. Julho eu recebi meus pais, vieram para a Espanha, a gente viajou e tal. Agosto foi meu aniversário, viajei. E aí em setembro eu virei e falei assim, não, outubro vai ser o mês, eu vou parar, ó as coisas que a gente fala pro universo, hein? Eu vou parar tudo só para terminar o livro. Um acidente me parou para eu terminar o livro. E aí eu terminei o livro me recuperando desse acidente, que agora eu já estou melhor. E aí foi isso. Então, até o processo de escrita do livro não poderia ser mais autêntico, porque não foi assim... sentei num lugar bonito, com uma vista bonita, e comecei a escrever, e as ideias foram... Não, foi nada disso, foi feio, gente. Foi chorando, lágrimas, parando... Mas o mais importante é que saiu, né? O mais importante é o não desistir. Porque Exato. Sempre falo isso para quem quer ser autor, quem quer ser escritor. Eu quero ser escritor. Vai doer, gente, vai ralar, é começar uma carreira nova, é começar uma coisa que você nunca fez. Pensa no estudante de medicina, né? Ele passa 6 anos se matando de estudar e começa a fazer um monte de estágio, aí se mata de estudar para fazer uma prova, para fazer a residência, e se mata de trabalhar na residência, depois ele se mata de trabalhar no plantão, aí depois, anos depois, o cara tá bem, tá estabilizado, tá ganhando um monte de dinheirão por mês, e aí alguém olha e fala, é médico é assim mesmo. Cara, e a ralação que foi para ser médico, e aí essa parte ninguém vê. Né? Só que, por que você acha que ser escritor é diferente, é mais fácil? Né? Não é mais fácil. E principalmente quando você está lidando com temas muito sensíveis. Então você tem que estar preparado para a dor que vai vir, para o choro que vai vir, para os fantasmas que vão aparecer. E às vezes ter um apoio é muito importante, realmente, né? Qualquer tipo de apoio, gente. Qualquer tipo de apoio. Claro que eu sei que vou puxar minha sardinha para o apoio do livro, né? O apoio de alguém que está ali te orientando e falando, vai em frente. E segue esse caminho e reescreve isso aqui não precisa estar aqui, e como que a gente conta um trecho doloroso, sempre tem isso, mas você precisa estar muito inteiro e muito disposto, porque se você não tiver assim, você não faz, você desiste realmente. E olha, não, e realmente eu te falei, você talvez não estava presente
fisicamente, assim, no sentido, né, de que foi acompanhando, mas estava presente com o PowerPoint ali que eu tenho até hoje, de As todos os bolinhas capítulos que eu fui mágicas. fazendo as bolinhas. Então, assim, eu sentia isso ali, e isso me ajudou muitíssimo nesse processo. Foi esse apoio, né? E eu tinha o apoio emocional de amigas e de outras pessoas para quando eu surtava e falava, não consigo, porque é maior do que eu, assim, eu não posso fazer isso. E aí eu me lembrava de que realmente é maior do que eu, mas em outro sentido, porque o propósito desse livro, é o que eu falei na primeira live, é que mais pessoas, é o que você falou mesmo, aí você resumiu super bem, que mais pessoas estejam bem sendo quem elas são. E, gente, de todas as coisas que a gente pode alcançar na vida, essa não é a que vai dar mais paz. E eu não tô falando da paz de que vai dar tudo certo. Eu tô contando aqui para vocês que não vai dar tudo certo. Aliás, é por aí que vai Gente, a parte final do livro. a vida é pagar boleto e resolver problema. Basicamente é isso que a gente vai fazer, pagar boleto e resolver problema. O dia que você não estiver mais pagando boleto, não estiver resolvendo problema, abre o olho que tem alguma coisa errada, te esquecer, tem algum problema, alguma coisa grande vai acontecer e a gente paga boleto e resolve umas tretas. Basicamente é isso, né? A gente pode tentar fazer isso sofrendo porque a gente está encaixado na caixinha dos outros, ou a gente pode tentar fazer isso feliz e aproveitar o caminho, né? Eu Isso. acho que a questão toda é aproveitar o caminho e ser quem você é. Posso falar a minha passagem favorita do livro agora? Por favor. Pode, pode. Muito sentido com o que eu vou falar agora, que é aproveitar o caminho sendo quem você é, mesmo que você seja um monte de cupcake que só vira um bolo quando tá junto. Já sei qual é então. Espera. Eu acho que tá no capítulo da depressão, eu acho. É quando você fala como você se descreveu para o seu ex-marido. Que você diz, eu me descrevi, assim eu me descrevi para o meu marido. São um monte de cupcakes. Não sou um único bolo. Não sou um bolo único. Eu sou um monte de cupcakes diferentes. Eu olhei assim, eu tava vendo também hoje, antes de fazer a live, e olhei essa parte. Quando estamos falei, juntos, né? E eu acho essa imagem tão linda. Eu me tornei o que clichê, mas funciona. A segunda saída do armário é o nome do subtítulo. Eu vou ler esse pedacinho, então, que eu tô lendo todas as vezes. Vou pôr aqui pra vocês não ficarem vendo minha cara falando, gente. Então, ó, a segunda saída do armário. Se eu fosse um bolo de aniversário, não seria um único bolo todo decorado com um tema só. Seria um amontoado de cupcakes diferentes. Uns maiores que outros, uns mais decorados que outros, uns servindo de base para outros, que juntos, e só quando estão juntos, formam um grande bolo. Assim eu me descrevi uma vez para o meu ex-marido, numa das brigas que tivemos, em que ele se queixava de que eu espalhava demais a minha energia em muitas coisas ao mesmo tempo. Sim, eu fazia isso, mas era de forma natural, sem saber por quê. E criei essa metáfora tentando explicar que era alguém diferente, que não se encaixava em nenhum dos padrões conhecidos, que estava fora do comum e que precisava de muito para ser completa. Era uma maneira de justificar isso de ser muitas, algo que tinha uma conotação ruim para a maioria das pessoas próximas a mim e, portanto, para mim também. Foi só anos depois, nessa fase tentando sair do fundo do poço, que eu vi um vídeo da escritora e coach Paula Abreu, que me fez perceber que eu não era a única a ser assim, e que o ser assim tinha um nome, pessoas índigo. Pelo conceito, segundo literatura, índigos são os indivíduos que nasceram trazendo características que os diferenciam das outras pessoas, tais como a espontaneidade, a intuição, a resistência, a moralidade estrita e restritiva e uma gigantesca imaginação. Só para deixar aí esse pedacinho. E por que a metáfora é linda, né? E cada partezinha nossa é tão bonita, gente. E aí, quando você me apresentou, você falou assim, Raquel é editora. Sim, eu sou editora de formação, gente. Eu estudei para ser produtora editorial. Me formei em produção editorial na UFRJ. Antes de me formar em produção editorial na UFRJ, eu me formei em teatro. Eu sou atriz. E aí, depois de anos trabalhando como
editora, eu resolvi sair e resolvi empreender e resolvi ajudar outros escritores e aí me tornei ghostwriter, e me tornei copywriter, e me tornei criadora de conteúdo. E aí, numa volta para o teatro, porque aquele cupcake que não estava no meu bolo fazia uma falta enorme na minha vida, voltei para o teatro, descobri a dublagem, sou dubladora, então a minha vida, e sou mãe, e sou esposa, e sou mais um monte de coisa, e a minha vida não faz sentido se a gente vai tirando muitos cupcakes, né? E que você fala assim, ah, Raquel, então você é editora. Sou, também. Nesse caso, estou editora. Também sou tradutora. Você então agora vai parar de traduzir, mas vai me fazer falta. Você vai parar de dublar. Gente, a dublagem, eu sou estagiária na dublagem, né? Tipo, eu tô naquela fase do estágio. Então, que você praticamente paga para trabalhar, né? Mas é uma coisa tão prazerosa que eu faço no meu dia ou na minha semana. É um momentinho. Hoje, por exemplo, eu dublei 15 minutos. Eu tinha um horário no meio da tarde de dublagem, foram 15 minutos de dublagem. São 15 minutos tão prazerosos em que eu estou fazendo aquilo ali, que se eu arrancar de mim, porque é pequenininho, ou porque não vai dar dinheiro, ou porque não paga as contas, eu vou estar me violentando, eu vou estar desconfigurando o bolo de aniversário todo, né, no todo, e eu não vou estar inteira para editar, eu não vou estar inteira para maternar, eu não vou estar inteira para fazer todas as outras coisas que eu preciso fazer, nem essa live aqui com vocês. Né? Então, eu acho que é isso, você se reconhecer, se respeitar e ser inteiro. Sabe que eu conto também num momento do livro que um dos piores momentos foi quando eu já estava assim, mal no meu casamento, né, com o pai do meu filho, e eu sentia que eu não conseguia ser boa mãe. E eu sempre quis ser mãe, mas eu não conseguia ser boa mãe, e eu não entendia por que eu não conseguia ser boa mãe. Porque eu tinha o casamento perfeito, a vida perfeita, a casinha perfeita, o filho perfeito, e eu não conseguia. E aí, depois de todas as minhas descobertas e tal, eu entendo que é isso, é esse pedacinho do cupcake, é um cupcake que se tá fora do lugar, não tem como você tá inteiro ali. Tá faltando uma parte, e só pessoas felizes conseguem provocar mais felicidade, seja nos seus filhos, na família, no trabalho e no que for, né? Então, eu acho que eu gosto muito de ouvir isso, fico muito feliz, porque é isso, podem olhar as nossas vidas e dizer, nossa, que vidas diferentes. Então, saber que você se enxergou aí de alguma forma, é esse o meu único objetivo, assim, sabe? Que mais mulheres possam se enxergar ali e dizer, nossa, eu não tô sozinha. E tá tudo bem ser assim. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu tô fazendo para as meninas também que eu fiz a live. Que é mais ou menos a ideia dessas lives todas aqui. Para quem é este livro, A Coragem de Ser Autêntica, e para quem não é este livro, A Coragem de Ser Autêntica. Eu vou começar para quem não é, porque eu acho que a maioria das pessoas vai focar no para quem é e não vai dar atenção para quem não é. E eu aprendi que você deixar claro para quem não é, com quem você não fala, é tão importante quanto você deixar muito claro para quem você fala sobre posicionamento. Para quem não é esse livro não é para pessoas que têm a mente fechada e que não querem abrir, que têm uma posição muito firme diante da vida e que se julgam detentoras do conhecimento do que é certo e do que é errado. Então, esse livro não é para julgadores, esse livro não é para conservadores, esse livro não é para mentes fechadas, definitivamente, sabe? Se você tem a capacidade ou a vontade, porque tem gente que não tem a capacidade, mas tem a vontade, e esse é o primeiro passo. Se você tem a capacidade ou a vontade de entender que existem tantas verdades quanto cabeças pensantes nesse mundo, aí eu acho que já não importa se você é homem ou se você é mulher, porque tem tanta coisa ali que homens também poderiam extrair dessa começaram história. A me escrever homens essa semana para dizer que viram a live e que se identificaram com, por exemplo, coisas da religião que eu falo e várias coisas. Achei super legal. Coisas da religião, e eu acho que uma coisa que ninguém fala, eu não sei se alguém já falou aqui, mas eu acho que é bem importante na passagem do livro, que é a relação pai e mãe, ex-marido, ex-mulher, e como vocês conseguiram criar uma relação
de extrema cordialidade, de amizade, mesmo depois de tudo, mesmo com dores, e como você teve o cuidado de voltar lá e falar, eu preciso te falar uma parte dolorosa, mas sem isso a gente não consegue construir uma amizade verdadeira. E como que é importante essa relação na criação de um filho feliz, de um adolescente que está tranquilo e está sossegado com o papel do pai, o espaço da mãe. Enfim, e eu sei que para muitos homens essa relação é muito difícil também. E ver que essa relação é possível, apesar de tudo, depois de tudo, com amor, com compreensão, com um olhar para trás e falar, nossa, o que a gente teve foi importante, olha aqui nosso filho, olha aqui o resultado disso, né? Aquele amor existiu de verdade mesmo, seguindo caminhos diferentes. Então, para qualquer pessoa, para quem é. Então, entendido para quem não é para pessoas de mente fechada, não é para pessoas extremamente conservadoras, não é para julgadores, beleza, essas pessoas não precisam chegar, né? Porque, e veja bem, você pode ser tudo isso, mas você ter vontade de não ser, aí você já está incluído, né? Você já consegue ler. O ruim é você não receber, você não está pronto para receber e só julgar, porque aí o livro não faz nenhum sentido para essa pessoa mesmo, né? Mas para qualquer pessoa que vai piorar todas essas coisas na pessoa, inclusive, né? E aí, para qualquer pessoa que acha, aí eu acho que esse é o ponto mais importante. Se você acha que é impossível você aceitar quem você é, ser quem você é, aceitar os seus cupcakes formando o seu bolinho, né? Se você está querendo esconder seus cupcakes para mascarar um outro bolo de aniversário, se você se acha diferente demais, ou se você se vê pressionado demais, ou se você vê que se você não se encaixa, mas você não é feliz, e você quer se entender, quer encontrar o seu espaço no mundo, aí esse livro é para você. Não porque ele vai te dar o caminho, mas porque ele vai te trazer ideias e te fazer pensar. Ele não é um manual, né, Raquel? Que fique claro, ele não é um manual, ele é não sei, ele é uma história, ele é um... que eu fiz. Ele é assim, ó, aqui, tá vendo isso aqui? Isso aqui foi o que eu fiz. Pega daqui só o que serve pra você. E o que você não serve, você vai fazer do seu jeito. Cria a sua história. Teve até uma pessoa que me falou, por que você não coloca como ter a coragem de ser autêntica? Porque aí chama atenção pra, né, pra essa pergunta do como, que é tipo a pergunta Google, né, que o pessoal fala, do tipo, todas as perguntas do Google começam com como. E eu respondi, porque no livro não ensina. O livro não ensina como ter coragem de ser autêntica. Se você quer aprender como ter a coragem de ser autêntica, também não é para você o livro. O livro é para ser inspirado, no máximo, por alguém que descobriu no meio de uma vida que era uma loucura, como ter a coragem de ser autêntica. Mas eu descobri sozinha. Olha que coisa incrível. Você falou assim, no meio de uma vida que era uma loucura. Só era uma loucura para você, porque você não estava feliz. Para quem olhava de fora, era perfeito, não tinha caos, era a perfeição, era o script, era o roteiro padronizado da comédia romântica. Podia ser uma comédia romântica, né? Conheci uma... Assim, sabe? Mas para você era caótico. Para quem estava de fora não era caótico. Entende? Então eu acho que esse é o grande segredo, porque muita gente está por aí pensando, nossa, minha vida é um caos, está tudo errado. E pensando principalmente, eu não me encaixo, porque todo mundo diz que eu devia ser grata por isso, todo mundo diz que eu estou errado, porque eu tenho tudo que as pessoas querem, eu tenho uma vida de sucesso, eu tenho um emprego estável, eu tenho... Cara, mas vai ver, a sua onda é vender coco na praia, sabe? Não é ter um emprego estável. Sua felicidade pode estar em todo lugar. É que muitas vezes, né, a nossa autenticidade, a barreira principal é só toda a sociedade que está em volta. Porque eu acho que tem mais gente do que a gente imagina, né? No começo você falou assim, 99% das pessoas tal. Eu acho que desses 99%, na real, tem pelo menos aí, eu diria, uns 30% que estão absolutamente insatisfeitos com essa vida normal, mas não acham que tem nem a possibilidade de pensar em ter outra. Sim. Assim como eu.
crescendo na igreja, me casando aos 21 anos com um homem que era perfeito, sendo mãe, não tinha nem a possibilidade no cardápio, né, a história do cardápio e tal, de que eu pudesse ser lésbica. Isso nunca nem passou pela minha cabeça. Então, eu acho que tem muita gente que, talvez não com a homossexualidade, mas com o quero vender coco na praia. Imagina um filho de um empresário famoso, sei lá, que de repente pensa, meu, eu seria tão feliz sendo vendendo coco na praia. É muito mais sutil. Tem um monte de mulher por aí que não tem coragem de dizer, eu não quero ser mãe. Pois é. Nossa, ui, me arrepiei, hein? Porque casou, tem um trabalho estável, o marido tem um trabalho estável, compraram um apartamento legal, tem um carro do ano, viajam de férias todos os anos, tem uma vida perfeita. Só falta agora o quê? No olhar dos outros. 2 filhos, um casal, um menino e uma menina, né? Mas e aí, muitas vezes a pessoa vai lá, tem os filhos e aquilo não realiza, mas cumpriu o script e elas não têm coragem de dizer, eu não quero ser mãe. Sabe que quando eu passei por isso que eu comentei aqui, que eu era infeliz como mãe, né? E era o que eu sempre quis. Eu cheguei a pensar, nossa, será que eu realmente não queria ser mãe? E eu pensei que eu tinha que querer ser. Eu cheguei a pensar e eu voltei para minha terapia quando meu filho tinha 6 meses por causa disso. Porque eu me via assim, né? Eu conto disso também. Eu me via assim, tipo... A maternidade é uma pressão enorme para as mulheres. Eu, tipo, zerei a vida, né? Eu cheguei no que eu queria e eu estou absolutamente infeliz. Então, será que é porque eu não queria ser mãe? E aí, pode ter várias mulheres que realmente descubram isso. No meu caso, eu descobri que não é que eu não queria ser mãe, é que eu não queria ser hétero. Mas assim... É outra questão, né? Era outra questão. Eu casei cedo também. Eu casei muito jovem também. Eu casei com 22 anos. Eu tenho 3 filhos, né? E dentro do meu universo, eu queria ser atriz. Foi muito doloroso assumir isso, né? Porque quando eu me formei no teatro, eu formei em 2003 e me formei em comunicação logo em seguida também em 2003. E aí eu fui trabalhar em editora porque eu queria casar. Né? Então, o meu casamento foi uma escolha... A gente já estava junto, tinha 7 anos, foi uma escolha extremamente consciente dos dois. A gente só queria dar o próximo passo, mesmo sendo jovem, né? Uhum. Porque eu comecei a namorar meu marido, eu tinha 15, gente. 15 anos eu comecei a namorar. Entendeu? E eu queria o próximo passo. Qual é o próximo passo? Fizeram 19 anos de casados e estão aí casados. Temos 3 filhos, eu queria muito ser mãe. Assim, ser mãe era uma coisa que eu queria muito. A gente queria ter 2 filhos, um casal. Acabou que o meu segundo filho foi um menino e a gente falou, vamos tentar de novo. Aí a gente tentou, veio a menina, a gente tem 3 filhos, porque a gente queria, né, ter uma menina também. E aí você fala, tá, mas esse não é o roteiro? Não, porque quando eu tive o 3º filho, todo mundo falou assim, mas 3, né? Porque o esperado é um menino e uma menina. Aí não veio uma menina, mas vocês vão parar em 2, né? Não, a gente teve o 3º, mas 3, agora parou, né? É muito louco a pressão das pessoas. Tem um 1º filho. Aí quando vem um segundo, o irmãozinho, a irmãzinha. Aí tem o 2º filho, vai tentar uma menina. Ah, veio uma menina, agora chega. Gente, me deixa. E se eu te quiser ter 50 filhos? Não, obrigada, não quero, não trabalho do caramba. Se eu quisesse ter 7 filhos, mas quem que tem a ver com isso? Qual foi o meu ponto? Né? O seu ponto foi, caramba, tô infeliz com tudo isso aqui. Eu também tinha tudo, Julie. Eu tinha uma carreira super estável na Sextante, eu era editora de ficção da Sextante, na época que a Sextante era a maior editora do Brasil. Caramba, eu era editora de ficção, eu fazia Dan Brown, fazia Paulo Coelho, fazia Nicholas Sparks, fazia os grandes nomes, assim, era meu nome ali naqueles livros, sabe? Essa é a mulher que fez, sabe? Eu tô me achando aqui, pode continuar, fala de tudo que você fez. E era isso, assim. E aí, de repente, eu olho e falo, cara, mas eu não quero nada disso. Eu quero ter mais tempo para os meus filhos, que meu filho não me via. Eu quero ser mais mãe do que uma profissional fodaça que viaja para Milão para estar livre em Milão, sabe? Pô, beleza, foi muito legal fazer isso. Eu sou super grata a ter vivido isso na minha história. Mas além dali, as reuniões até 9 horas da noite na sexta-feira, eu não queria. E olha que eu tô falando de uma das editoras que era um dos ambientes mais saudáveis para se trabalhar do mercado, se não o mais saudável, sabe? Eu olhava e falei, não quero. Eu queria outra coisa. E aí, quando eu fui
quero outra coisa, eu tive uma passagem muito dolorosa que foi, a minha filha teve uma doença muito grave, ela teve uma combinação de fatores muito graves, e quando ela tinha 8 para 9 meses, ela ficou 8 dias no CTI, mais 8 dias no quarto, pra gente ver se ia precisar fazer um tratamento de 3 semanas mais pesado. Ela quase morreu, de fato, né? Precisou de transfusão de sangue, tinha suspeita de leucemia. Então, foi um momento muito doloroso foi um momento muito doloroso para mim, que me jogou numa depressão depois. Foi o meu gatilho, né? E nesse gatilho da depressão foi quando eu consegui parar e olhar. E muitas vezes quando a gente... Gente, desculpa, eu tô contando essa história porque ela tem uma identificação muito forte com o livro da Julie, porque a Julie também entrou em depressão, né? E não pede desculpa. Aqui não precisa. Nesse perfil não precisa pedir desculpa. E aí eu também passei por essa depressão, logo depois de uma situação de risco de vida da minha filha, de sentir que, cara, a vida de uma das pessoas que eu mais amo no mundo pode ir embora assim. O que eu tô fazendo da minha vida? O que eu tô deixando? Quem eu sou? Comecei o tratamento, entrei na terapia. Com 1 ano de terapia, eu estava começando a aceitar que o teatro fazia muita falta para mim. Mas sabe quando eu aceitei voltar para o teatro, depois de 1 ano de terapia? Foi quando, no momento da terapia, eu falei assim, meu filho, que na época tinha 11 anos, não me conhece 100%. Ele não sabe quem eu sou de verdade. Porque tem um lado meu que é muito importante que ele nunca viu. Que loucura. Aquilo aqui, pra mim, foi a virada de chave. Então, Julie, você foi entender que você não queria ser hétero. Comigo foi entender que eu precisava ser atriz também. E aí veio mais um processo enorme de entender que para ser isso eu não preciso abrir mão das outras coisas, porque tinha uma vozinha aqui na minha cabeça, a vozinha do roteiro que eu tinha seguido, estava aqui na minha cabeça. Mas você tem 3 filhos, você tem uma carreira, você vai largar tudo isso? E olha eu aqui, anos depois, dizendo, eu não larguei nada disso e eu estou fazendo tudo que eu quero. Tudo ao mesmo tempo. É isso. Bom, você viu, né, na história, eu também somo profissões a cada mês, gente. Eu não sei mais o que dizer para vocês. É impressionante, assim. Parece que as coisas aparecem. Meu pai até me... Eu falo para ele, pai, já tem uma profissão nova, posso te contar? Ele fala, o que é agora? Eu não tenho hobby, eu tenho trabalhos. Gostei de alguma coisa, como é que eu ganho dinheiro com isso? Como é que eu transformo isso num trabalho? Basicamente é isso que a gente faz. Até aula de funk para espanhola eu dei aqui na Espanha. Tipo, isso. O que eu fiz para ter um hobby? Entrei na aula de canto, porque aí eu tenho certeza que eu não vou conseguir transformar em profissão, porque meu talento é muito ruim, entendeu? Cuidado, porque aqui na Espanha também eu virei cantora durante 6 meses, porque eu fiz um duo com um cara que tocava o violão e a gente cantava música brasileira. Eu também não sou cantora. Então, sabe um pouquinho mais complicado, Julie. Ai, querida, que delícia! Muito, muito obrigada por esse papo tão gostoso. Eu não sei se você quiser, para encerrar, falar alguma coisa sobre... Bom, você já falou para quem é e para quem não é o livro, mas não sei, o seu olhar de editora de verdade foi muito, muito importante e eu fiquei... Vou te contar um segredinho também, você me contou da fofoca, eu vou te contar outro. Eu fiquei 1 semana pensando se eu ia te mandar o livro para leitura crítica ou não. Porque eu pensava, e se ela mudar um monte de coisa e eu não gostar? O que eu vou fazer? Porque eu vou confiar no trabalho dela e eu vou querer fazer, mas ao mesmo tempo, e se não combinar com o que eu realmente queria fazer? E eu fiquei nessa aí, mas fiquei mesmo, hein? Conversei com a minha namorada, conversei com amigas, falei, eu não sei o que eu faço, tal. E aí numa conversa com a minha mãe, eu falei, ai mãe, eu tô pensando em mandar, porque eu acho que eu prefiro, assim, que, né, tipo, se vamos fazer, eu já tô fazendo uma edição independente, totalmente sozinha. Se vamos fazer bem feito, né? Ela, não, filha, faz isso mesmo e tal. Então, eu realmente, você fez muito mais parte desse livro do que talvez você realmente imagine. Ai, gente, então, eu sou muito, muito grata. É bom saber que, como profissional, eu planto a sementinha e a sementinha dá um fruto tão bonito, né? Acho que como mensagem final, eu queria te agradecer, Júlio. Sabe por quê? Eu conheço tantas pessoas que têm o sonho, mas que não têm coragem de ir até o final.
e elas abrem mão de deixar um legado, de deixar uma marca. Porque o livro, gente, ele é muito mais do que o momento, né? A gente sempre fala, ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro. Plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro. Não necessariamente nessa ordem. Tudo isso fala de legado, tudo isso fala de coisas que vão ficar no mundo mais tempo do que você, porque a ordem natural das coisas é que os nossos filhos sobrevivam a nós. As árvores duram centenas de anos, vivem centenas e centenas de anos, a gente não. E o livro tem essa capacidade de tornar a nossa história um pouquinho imortal. Eu sei que a gente está num tempo de coisas muito efêmeras, mas depois que o livro é publicado, ele resiste, e a gente nunca sabe em que mãos ele pode chegar no destino, né? Então eu quero te agradecer primeiro por ter tido a coragem, por ter deixado seu legado, por ter me convidado para essa live, por me deixar fazer parte, porque quando vocês me deixam fazer parte disso, vocês me deixam cumprir a minha missão também, né? De ajudar pessoas. Quando eu decidi sair da Sextante, e eu falei assim, como eu falei para você, eu trabalhava com grandes autores, né? E eu pensava, esses autores, eles vão ser eles, independentemente de eu trabalhar no livro deles ou não. A Sextante tem outras grandes editoras aqui para colocar no meu lugar. Se eles saírem da Sextante, eles vão ser atendidos por outras grandes editoras, né? O Paulo até hoje trabalha comigo, até hoje me chama, então eu faço coisas para o Paulo sair. Eu ainda sou editora do Paulo, faço coisas para eles até hoje. Estão ouvindo, né? Estão ouvindo. Eu estou me achando, não. O seguinte, como dizer aqui. E é isso. Aí eu falei assim, mas tem muita gente aí que pode ter alguma coisa e não tem acesso. E para essas pessoas talvez eu faça realmente diferença. É para essas pessoas que eu quero fazer diferença. E eu fui muito chamada de louca. Ai, louca, você é louca fazer isso. As pessoas não querem saber disso. E você falar que, poxa, você fez mais parte do livro do que você imagina. Nossa, isso me dá uma sensação. Eu tenho só que agradecer mesmo, porque você está me permitindo viver o que eu abracei como missão, sabe? Ele é um livro porque ele é lindo. Ele é muito gostoso, ele é lindo, ele é leve, ele é uma conversa, é uma história muito interessante, né? E se nada mais te tocar, você vai passar pelo menos bons momentos lendo uma história tão leve, tão bem escrita. Ai, muito obrigada, querida, de verdade, muito obrigada por essas palavras finais que me tocaram muito. E é isso, né? Olha só, o poder da autenticidade. Você foi lá e fez o que você sentia que você devia fazer, mesmo saindo da caixa e indo contra o que a maioria pensava. E por fazer isso, você me permitiu fazer o mesmo. E por eu fazer isso, sei lá quantas outras pessoas vão ler o livro e poder fazer. Então, ó, me arrepio de verdade. A roda da autenticidade, ela só gira se ninguém parar de ser autêntico. Se alguém vir e falar, ai, muito legal, mas não, eu prefiro ficar aqui, parou. Então, assim, eu fico muito feliz de ver essa engrenagem que a gente montou aqui e deixando claro que é só o primeiro livro de muitos, então você aí já está no esquema. Ai, é isso. Vanessa que disse que chegou no finalzinho, eu vou deixar a live salva. Ontem a gente teve um problema no Instagram e eu não consegui deixar a live salva, mas eu deixei no YouTube. Vamos torcer para dar tudo certo hoje, senão estará no YouTube. Acompanha aí nos stories que eu vou falando. Obrigada. Obrigada. Sucesso com o livro, gente. Leiam A Coragem de Ser Autêntica. Obrigada. Beijo. Tchau, gente. Amanhã tem a última live e o lançamento.